Paz era o Ministério da Guerra, o Ministério da Verdade era o Ministério da Mentira, da falsificação histórica, etc, etc. Então, quando ele bota É lá... uma soberania distópica, então. Equador soberano é o contrário, Equador subserviente, Equador puxadinho de Washington. Realmente é assim, é um tapa na cara quando você vê, mais do que nunca, o Equador ceder à pressão geopolítica dos Estados Unidos. Aí ele fala que isso é uma mostra de soberania do Equador, é uma piada. Mas eu falava aqui do Uruguai porque eu lembrava que o ex-presidente do Peru foi o Alan Garcia, salvo engano, né? O Alan Garcia foi pedir asilo diplomático na Embaixada do Uruguai para depois se encaminhar para um asilo territorial no próprio Uruguai, mas não conseguiu, ficou lá um tempo e depois o próprio Uruguai mandou que ele saísse e se entregasse às autoridades peruanas. Então o Uruguai não garante, né, tampouco. Então essa idealização com relação à política uruguaia, frente ampla, calma lá, calma com o andor que o santo é de barro. Mas já temos aí o Wellington Calazans para comentar isso, mas eu concordo com você, o Carlos Krebs, era muito importante ressaltar isso, que a gente sempre defendeu que o Lula procurasse uma embaixada que segurasse o tranco, né, que aguentasse o tranco. A da Rússia era o ideal, da China possivelmente, mas realmente um Assange não é um Lula, mas para garantir, quem garante é o Putin, né, a gente sabe. Então o ideal é que fosse uma embaixada da Rússia, porque realmente é quem enfrenta mais abertamente os Estados Unidos. Aliás, foi para lá quando expulso da China que o Snowden foi, e que ele ficasse no território brasileiro, a exemplo do que fez o Manuel Zelaya na Embaixada do Brasil, que segurou o tranco durante a campanha, ficasse ali denunciando e falando com as pessoas diretamente. Mas o Assange realmente ficou no Equador, lá do Rafael Correa, enquanto o Rafael Correa era presidente, estava tudo garantido. Mas agora, com Lenin Moreno, finalmente ele foi entregue aos americanos e deve, não aos americanos, aos britânicos, mas deve na sequência seguir para os Estados Unidos, onde o futuro dele é incerto. Bom dia, Wellington Calazans, bem-vindo ao Duplo Expresso de surpresa aí pra gente. Grande Rômulus, bom dia para Carlos Krebs, York, Camila, boa tarde para você, para Patrícia. É uma honra estar aqui de volta e com o lamento, né? O lamento de estarmos aí reportando algo que sempre desconfiávamos que iria acontecer, não é? Porque quando falávamos sobre a traição de Moreno lá no Equador, imediatamente já prevíamos que essa infiltração norte-americana na política equatoriana, através do Lenin Moreno, ela tinha um cacófato, perdão, né? Havia ali um objetivo maior, que era a prisão do Assange, além, claro, da desmoralização do Rafael Correa, que se deixou o governo com a elevadíssima popularidade, um político com características extremamente interessantes para que nós tenhamos como parâmetro na política da América Latina como um todo. Então, Rômulo, foi realmente decepcionante, não pelo Lenin Moreno, mas porque isso é o Equador assinou o atestado de desrespeito aos direitos humanos, Rômulo e Carlos Krebs. Quando você cancela, anula o asilo de uma pessoa que está jurada para morrer, você está colocando-a no corredor da morte. A despeito das mentiras que o Lenin Moreno andou publicando. O corredor da morte ainda tu tem que esperar no corredor. Estão colocando ele no patíbulo. Estão pronto para abrir a tampa e ele ser morto. Exatamente. Então, Rômulo, você que é dessa área internacional no direito. Existe um princípio de direito internacional que é non-refoulement. Você não pode mandar uma pessoa para um lugar em que a vida dela esteja sob risco, né? A gente viu muito isso aí até em episódios de guerra, quando você chegam refugiados, você não pode mandar ele de volta para a área de guerra em que ele vai ser morto. Isso é aplicar refugiado, que dirá uma pessoa política. Mas certamente eles vão vestir isso, Wellington, de todos as roupagens formais, vão fazer um processo bonito lá com aqueles juízes britânicos que vestem aquela peruquinha branca, né? Vão fazer uma coisa bem as instituições funcionam normalmente. Pois é, a agente da CIA que mora aqui na Suécia, ela é meio sueca, que já havia feito serviços para os Estados Unidos em Cuba, que acusou Julian Assange
de estupro e de violação sexual, e foi daí que gerou tudo isso, ela já está anunciando que vai pedir à justiça sueca para reabrir o processo. Ou seja, vão tentar de todas as formas inviabilizar a defesa de Julian Assange. Hoje foi decretada a pena de morte de Julian Assange. Se ele vai morrer em Londres, se ele vai morrer nos Estados Unidos, aí nós não sabemos dizer ainda. Mas pode ser que seja sobre o mar também, né? Eles costumam matar sobre o mar. Exatamente. A sentença de morte para esses ativistas fingidos que nós temos em todo o mundo, fica aí a lição de que o ativismo de verdade é aquele que incomoda. Quando o ativismo é aquele ativismo consentido, ele nada mais é do que uma ciranda. Então, os cirandeiros de Argentina, Brasil, Equador, cirandeiros de todo o mundo, agora estão vendo que o ativismo é uma atividade de risco quando você faz algo profundo, quando você busca a verdade. O que Julian Assange fez foi expor as vísceras da primeira potência mundial, foi expor crimes de guerra dos Estados Unidos da América, foi expor a corrupção entre os falsos moralistas, e Julian Assange deu uma contribuição espetacular ao Brasil. Julian Assange falou que o governo brasileiro estava sendo investigado pelos Estados Unidos da América, apontou o dedo e empurrou o dedo sobre a casca de uma ferida. O problema é que Julian Assange, assim como eu, como muitos outros, como Rômulus, como você que está me assistindo, tínhamos a crença, né, plantada pelo marketing, mulher honesta. E não sabíamos nós que, antes de chegar o Lenin Moreno no Equador, nós já tínhamos a Dilma Rousseff no Brasil, agente da CIA. Wellington, eu ia te perguntar isso. Como é que foi aquela conversa que você teve com uma pessoa da comunidade de inteligência, que você foi expressar sua imensa preocupação em saber quem seria o próximo Lenin Moreno da América Latina? Qual foi a resposta que você ouviu, Wellington? A resposta que eu ouvi foi: você tem que se preocupar em quem será o próximo Rousseff. Certo? Porque Lenin já é produto da russefilização da América Latina. Então, há esses analfabetos políticos que teimam em acusar Rômulus de ser agente, de ser isso, e o Duplo Expresso ser isso e aquilo. Olha aí o que é ativismo de verdade. Rômulus sabe que corre risco de vida, eu sei que eu corro risco de vida. Certo? Assange estava na Europa, né, Wellington? E a Dilma Rousseff, quando teve alegadamente um problema de coração, ela foi para os Estados Unidos sem problema nenhum se tratar. Você vê, ainda agora o Eduardo Jorge Vior nos lembrava que a filha da Cristina Kirchner, que está com uma doença grave, autoimune, no sistema linfático, foi se tratar em Cuba. A Cristina Kirchner achou que era melhor mandar a filha dela para Cuba. Já a Dilma Rousseff, sem problema nenhum, alegadamente foi tratado o coração nos Estados Unidos. Pois é, porque o coração... Pois não. Será que o Dilma Rousseff teria como verdadeiro nome Dilma Youssef? Pois é, rapaz. Olha aí essa sua pergunta com esse humor maravilhoso que você tem, que é uma denúncia, não é? Porque muita gente que teria sido vítima da ditadura de 1964 foi para o exterior para ser preparado para a volta ao Brasil. Olha, Rômulus, é impossível falar sobre esse furo de reportagem que foi dado pelo Duplo Expresso hoje, e eu parabenizo aqui o York, que estava atento e divulgou em primeira mão para todos os expressionautas. É impossível falar sobre esse tema sem que a gente resgate a questão da traição dentro do Brasil, da infiltração de células dentro da política brasileira e da América Latina como um todo. O que o Lenin Moreno acabou de fazer com Julian Assange, eu ia falar, a despeito de estar anunciando mentiras de que há um acordo com o Reino Unido, de que a vida dele em momento algum estará sob risco e de que ele será julgado pela justiça britânica e etc. Você sabe, você que está me assistindo também sabe que isso é apenas um paliativo. Ele conta com a memória fraca das pessoas e com a censura por volume do curto espaço de tempo onde a imprensa
que domina a narrativa irá tratar de demonizar Julian Assange, assim como demonizou Saddam Hussein, assim como demonizou Muammar Gaddafi, assim como fez na Síria com Bashar al-Assad, mas com uma derrota implacável para a Rússia, que botou a Síria embaixo do braço e disse: aqui você não mexe, esse boneco é meu. Então, tem mais uma coincidência com essa questão aí que a gente falava aí dos nomes, né, da russificação da América Latina. A gente tem que lembrar que o Edward Snowden, que avisou, fez, né, o favor, ou será que era desfavor, de avisar que a Dilma Rousseff era grampeada pelos Estados Unidos, a Petrobras, o servidor era invadido, etc, etc. Será que ele revelou que não era conveniente que fosse revelado? Mas é preciso lembrar que ele pediu asilo ao Brasil, a Dilma Rousseff, presidente, e ela negou asilo ao Julian Assange naquela oportunidade. Pois é, Rômulo. Eu quero deixar também, já que eu moro aqui na Suécia e tudo começou aqui, eu conheci Assange uma semana antes de ter acontecido aquele episódio, o suposto episódio com as mulheres lá. Ele deu uma palestra aqui, eu tinha sido convidado por uns amigos que são ativistas nessa área de TI, né? E eu fui apresentado a ele rapidamente, conversei muito, muito brevemente, assim, ele estava acompanhado por alguns colegas falando sobre o ativismo investigativo. E falou, inclusive, sobre a importância do jornalismo nessas investigações e tudo. Os cabos do Wikileaks, divulgados para o Brasil, inclusive através de Carta Capital, né, os primeiros cabos foram entregues por mim, por ativismo. Eu agora posso revelar, já passou tanto tempo, né? E na época quem estava na Carta Capital era o Celso Marcondes, que agora está no Instituto Lula, quer dizer, já se aposentou, está no Conselho Administrativo, é meu amigo das antigas, pessoa que eu gosto muito, e foi ele quem recebeu pela confiança que eu tinha nele, e tenho, certamente. Então, eu sempre estive muito dedicado a essas questões ativistas. Por isso que quando eu falo que a gente não tem esquerda no Brasil, Rômulo, eu falo com muita tranquilidade, com muita propriedade. Eu falo com muita frieza, inclusive, e tristeza, porque o Brasil está virando uma colônia, caminha para isso, essas denúncias. Tem um telefone tocando aqui, eu não vou poder levantar para atender, obviamente, algum vendedor de jornal, assinatura de qualquer coisa, sempre escolhe a hora errada para ligar. E eu, Rômulo, falando muito sério aqui no nosso trabalho do Duplo Expresso, venho já expressando essa minha indignação, porque hoje cedo, eu até não sei se cheguei a marcar você, porque gastei muitos caracteres, mas vi o Fernando Haddad falando sobre a facada de Bolsonaro, algo parecido. Eu mandei isso para o grupo, Wellington. Pode ficar tranquilo, salientando que, mais uma vez, alguém do PT, em nome do partido, livra a cara de terceiros. Exatamente. Livra a cara de terceiros. A gente não tem político de esquerda no Brasil que se respeite no âmbito partidário. Existem células de esquerda que estão deslocadas da sua ideologia própria e tendo que se submeter a uma legenda normalmente corrompida. Você colocou muito bem naquele texto que você publicou recentemente, Rômulo, sobre o Point Harvard como o point vermelho dos Estados Unidos para o que é autorizado na esquerda brasileira. Você não usou essas palavras, mas eu estou aqui colocando isso. A gente tem uma esquerda totalmente autorizada pelos Estados Unidos da América, Ciro Gomes beijando a mão de novo de Mangabeira Unger, temos Fernando Haddad, temos a Tabata Amaral formados por esses institutos para a entrega mais fácil do Brasil da condição de colônia norte-americana. Então nós temos, na verdade, umas representações totalmente corrompidas por corrupção individual em detrimento do bem nacional. Isso sim é corrupção. Nós temos Sérgio Moro. Boulos está lá em Harvard também, Wellington. Sim, eu falei a você, fui eu, inclusive, quem falou a você, né, que ele estava se gabando, como diz lá na Bahia, de que iria fazer palestra nos Estados Unidos. Então, quando a gente vê Moro, Dallagnol, todos serviçais da cozinha norte-americana e arrotando ética e deontologia na justiça brasileira, eu não vou dizer que o Brasil acabou, mas está muito perto disso. A congolização do Brasil, ela vai atender a uma minoria de brasileiros
que é muito menor do que aquela que já atendia. A elite brasileira sempre concentrou demais a riqueza e os poderes. Mas agora a situação vai ficar cada vez pior, Rômulo. Nós perdemos a soberania de tudo que é considerado estratégico: petróleo, espaço aéreo, floresta amazônica, água, energia. Nós perdemos o Brasil. O Brasil hoje é apenas um terreno invadido com um povo que não sabe para onde ir, porque não tem liderança. O povo não sabe lutar, porque ficam fazendo micaretas de entretenimento. E Julian Assange, ele se opôs a tudo isso. É por isso que ele está sendo preso, é por isso que houve toda essa perseguição, é por isso que houve toda essa articulação, inclusive política, no Equador, para que colocassem uma célula infiltrada lá dentro para promover a entrega do Julian Assange a essa degola, Rômulo e Carlos Krebs. Exatamente isso, Wellington. Muito bom a gente ter podido contar com essa sua contextualização aqui. Você conhece até bastidores que a maior parte das pessoas não conhece, inclusive o histórico aí dessa cidadã que faz as denúncias. Quer dizer que ela também era da turma lá da cooptação, da CIA. Interessante. E também é preciso lembrar isso, Wellington. Tem muita gente que tenta desmerecer o nosso trabalho, falando: mas vocês estão na Europa. Muito fácil falar. Ninguém que está na Europa está salvo, não. Quando se contraria o interesse do império, na periferia desenvolvida do capitalismo, que é a Europa, ninguém está seguro, não. Então, todo mundo sabe, quando entra nessa atividade do ativismo e ousa afrontar interesses fortíssimos, econômicos, geopolíticos, que há uma dose de risco para suas vidas, enfim, até para sua perspectiva, mesmo que não seja algo tão dramático, mas de alguma forma aí alguma coisa sempre pode acontecer e de alguma forma é importante esse alerta que você faz, Wellington, de que se não está sendo, né, molestado em alguma medida pelo imperialismo, é porque é concedido. Então, com isso a gente consegue ver bem em que passo a gente está nessa resistência. Lembrando disso, tem gente aí da esquerda suposta esquerda, né, autoproclamada esquerda, que vai fazer, né, vai para o point, como você falou, em Harvard, ou vai cuidar da sua saúde nos Estados Unidos, né? Interessante isso, assim, não tem medo nenhum, não vê os Estados Unidos como uma ameaça. Quando você vê a Cristina Kirchner, até a filha, nem ela própria filha, ela prefere mandar para Cuba, né? Interessante. Rômulo, só para encerrar minha participação aqui, eu não sei também se você vai querer perguntar mais alguma coisa, mas eu não estou aqui de gravata e paletó, porque eu ando assim, não ando assim. Wellington, por favor, antes que tu encerre a tua participação, deixa eu encerrar a minha, eu tenho um compromisso. Muito obrigado por entrar ao vivo hoje, falando de algo tão importante, um momento muito crítico e que revela uma preocupação com o futuro logo em seguida, o futuro imediato. Muito obrigado, Rômulo. Um bom dia a todos. Um grande abraço, Carlos Krebs. Obrigado, então, a você por essa participação aqui. Então, como o Carlos Krebs está saindo, eu assumo a condição de co-apresentador com Rômulo Maia. Então, já posso... Rômulo, o que eu estava falando aqui, eu não estou aqui, eu não me visto assim, de paletó e gravata o tempo todo. Fui fazer uma reportagem e uma coisa puxa a outra. Então, eu estava estou ainda, não mandei nada, eu cheguei aqui em casa, vim logo aqui entrar ao vivo aqui no Duplo Expresso. Eu estava fazendo entrevista sobre a visita do ministro de Energia e Águas de Angola, veio fazer acordos com a Alemanha e Suécia para a construção de barragens e para resolver os problemas urgentes da eletrificação lá do país. E eu lembrava daquilo que o Hans Blix me falou há um tempo atrás sobre o Muniz Bandeira ratificava. O Hans Blix dizia que o Brasil era uma potência energética e o Muniz Bandeira falava: quem domina a energia é um país soberano. País soberano precisa dominar a própria energia. E energia não é só energia elétrica. Energia, quando a gente fala eletricidade, a gente fala em água. Tanto que o Ministério em Angola é energia e águas, não é? Porque uma coisa puxa a outra. E a gente está perdendo aí petróleo, a gente está perdendo tudo que diz respeito à geração de energia. Então, Rômulo, aí eu estava ouvindo assim, o entusiasmo do ministro, né? Fiquei conversando com ele depois da entrevista e antes também um pouco, o entusiasmo dele na entrevista, falando sobre os acordos que ele firmou na Alemanha e aqui também na Suécia, e que o governo sueco vai investir mesmo, inclusive, com o financiamento das obras numa importante barragem lá no Bengo, que fica ali muito próximo de Luanda, em Angola. Quem conhece sabe do que é que eu estou falando, e vai resolver um problema
assim, estratégico para o país da energia elétrica, porque grande parte da população está ali naquela região, a partir daquela região do país. Então, aí eu vejo isso, saio de um ambiente onde o ministro está empolgado, porque está ajudando a melhorar a questão da eletrificação do seu país, e volto a falar sobre o Brasil com você aqui, porque quando a gente fala sobre a Sange, a gente está preocupado com o Brasil também, e ver, Rômulo, esse sentimento de entreguismo pulsante, né? E de omissão. Uma esquerda que finge combater o entreguismo, mas reforça como se diz, a estratégia de entregar o país ao setor privado, e um governo que está aí assumidamente descarado, entregando tudo, e um povo que não sabe que nada disso está acontecendo porque preferiu assistir Xuxa quando era adolescente ou criança, preferiu, e aí ficam me dando carteirada Gessé Souza. Tem uma carteirada agora chamada carteirada Gessé Souza. Assim, Gessé Souza disse que o povo sempre foi usado como uma desculpa para os problemas, então sempre é mais fácil culpar o povo. Não é fácil culpar o povo. Eu tenho a empatia e a compaixão. Eu sou povo também, eu não nasci rico, não. Tá? A questão é como a pessoa se porta diante da adversidade. O povo brasileiro, lamentavelmente, prefere baixar a cabeça. Prefere, se isso veio da religião, se isso veio da opressão, isso aí é um outro estudo. Eu estou falando da consequência. Tá? A consequência é que a pessoa está desempregada e com fome, mas não tem coragem de lutar pelos próprios direitos. Prefere chamar qualquer moleque que assume um cargo de autoridade, de excelência, ao invés de perceber que ele deveria, em tese, ser um servidor do próprio país. Então, tudo isso, Rômulo, reforça aquilo que falamos sobre um ativismo sério, sobre políticas sérias voltadas para o povo. O que Julian Assange fez foi pensar no povo, foi pensar em quem estava sendo massacrado e desvendar, revelar as vísceras da grande potência que são os Estados Unidos da América, e com isso passou a ser o alvo preferencial para ter a cabeça na forca, Rômulo. Wellington, tem um pouco de condescendência nesse argumento. Eu acho, de fato, que é um projeto de longo prazo deseducar politicamente o povo brasileiro, mas não me consta que o povo boliviano, por exemplo, e outros povos da América Latina tenham sido menos excluídos economicamente e menos privados de educação formal e educação política. De alguma forma, ou pela educação política, digamos assim, institucionalizada, partidária, etc, etc. Mas alguma educação política, ou muita educação política, eles apresentaram quando impediram a entrega da água, fazendo a chamada Revolução da Água, lá derrubando um presidente, no final dos anos 90, um neoliberal, depois agora se engajando, elegendo o seu líder, mas se engajando junto na retomada da riqueza nacional do gás, inclusive naquele momento afrontando não interesses brasileiros, que não eram interesses genuinamente brasileiros, mas interesses da Petrobras, dos seus acionistas, com relação à nacionalização das refinarias e das reservas de gás que tinham sido certificadas lá e adquiridas pela Petrobras, e até na renegociação do contrato da venda do gás boliviano para o Brasil. O povo vestiu a camisa. O Paulão deu um testemunho aqui, porque ele chegou a conviver, ele estava lá ou indo bastante a Bolívia à época daquela nacionalização em 2005, e ele fala que mesmo como brasileiro ele ficou muito orgulhoso de ver aquela mobilização. Ele falava de senhoras 70 anos, 80 anos enrugadas, né, com a pele curtida pelo tempo, pelo sol e pelo frio, ali no altiplano boliviano, mas todas ocupando as ruas, né? As 3 gerações, então, velhos, pessoas em idade produtiva, de trabalho, e crianças, todo mundo ocupando e participando. Então, é muito fácil também, né? E meio que de uma certa forma, Wellington, meio que uma desistência, dizer, não, é isso mesmo, o povo não pode culpar o povo, enfim, não pode porque ele foi excluído. E daí? Pois é, mas esses todos aí das Américas foram tão excluídos quanto, e nem por isso, né, você pode deixar de cobrar em alguma medida. Então é lógico que a gente compreende que tem causas para isso, que tem uma grande dose de participação do projeto de elite, de exclusão, mas também isso não é só dizer, não, porque era excluído, então não dá para culpar. Não, em alguma medida também todos temos, não é culpa, é responsabilidade, Wellington. Todos temos responsabilidade em medidas diferentes, mas somos todos responsáveis. Não tem ninguém que seja completamente não responsável pelo quadro atual de coisas no Brasil. Wellington. Olha, Rômulo, pegando aqui a sua deixa e um pouco do que eu falei, do que Paulo César Ribeiro Lima, nosso comentarista, fala aqui no Duplo Expresso, pegar um exemplo que envolve o Brasil, então, já que teve alguém que disse aí
que logo percebe que vocês não conhecem a história do próprio país, do seu próprio país. Quem escreve isso aqui no chat do Duplo Expresso não conhece o Duplo Expresso, porque a história do Brasil contemporânea, sobretudo, está sendo escrita primeiro aqui no Duplo Expresso. Quem tem denunciado tudo e que vem com um ano, o problema é o delay, não é? Quando falam de feicada de Bolsonaro, já não adianta mais nada. Eu queria ver a coragem de fazer uma junta médica internacional para saber o que era que estava acontecendo com Bolsonaro realmente, para impugnar a candidatura dele por favorecimento de exposição na mídia, através de um crime, de uma mentira, de uma facada que não existiu. Mas a esquerda fuleira, consentida pelos Estados Unidos da América, uma concessão da Globo, certo? Que é braço da CIA no Brasil, ela não teve peito para isso. Agora não adianta ficar jogando tuitinho com duplo sentido, coisa de doidos, não é? Facada de Bolsonaro e etc. Porque Haddad contribuiu para a eleição do Bolsonaro. Mas eu queria falar, Rômulus, que um exemplo que traz o Brasil e o povo brasileiro é relativo àquele episódio com a, como se diz, a usina de gás boliviana. O povo boliviano botou o Brasil para fora. O povo boliviano, não foi o governo, não foi o povo. Não é? Alguns queriam que o Brasil invadisse a Bolívia por isso. O Brasil estava roubando a Bolívia. E o povo boliviano, sentindo no couro a dor, reagiu e tirou. Tirou o Brasil de lá. E Lula, como era super articulado, diplomático, sabia da importância das boas relações com os países vizinhos, sobretudo, né? Aqui da América da América Latina, que eu não estou na América Latina. Então, eu vejo que ali foi uma omissão do povo brasileiro quando viu que o Bolsonaro foi favorecido, quando viu que Lula foi preso sem crime. Quem é que não sabe que Lula está preso sem crime? Quem é que não sabe que Moro foi envolvido com o escândalo do Banestado? Quem é que não sabe no Brasil que a esposa de Moro e o padrinho de casamento deles e o Dallagnol negociavam, vendiam delações? O Tacla Duran denunciou isso, mostrou documentos. Quem não sabe que o doleiro Dário Messer tem todos eles no bolso? Quem não sabe que eles estavam criando fundos para formar partido político e dominar a política através da grana, da compra de votos? Quem é que não sabe disso? Todos sabem. O problema é que a gente aqui denuncia. Então a história é contada assim, você fez essa crítica. A história do Brasil é contada por quem entende de história. E trazendo também exemplos de fora, e fazendo um paralelo com o Brasil, nós estamos contando a história do Brasil, porque o Brasil não é uma bolha, Rômulo. O Brasil não é um planeta à parte. Não é? Vai virar, está virando o planeta Globo. Não é? O brasileiro pensa que está chique debatendo as bandeirinhas identitárias autorizadas pela direita e o Brasil caminhando para ser o Congo democrático, certo? E o Brasil mergulhando na miséria, a fila de desemprego aumentando, a fome aumentando, e os políticos indo pedir a benção nos Estados Unidos da América, pedir autorização para atuar politicamente. É isso que nós estamos vivendo, e nós denunciamos. Isso é contar a história do Brasil, e não é ler os livros que permitiram publicar da época da ditadura, ou chamar Dilma de presidenta honesta sacrificada. Dilma plantou, criou o impeachment dela, ela cumpriu a missão dela. A missão dela era criar com Zé Cardoso leis que pegassem Lula, para facilitar a vida de Moro. A Lava Jato foi criada por Dilma. Então, esses temas que são espinhosos para muita gente, para nós, são parte dessa história que está sendo construída agora. Se a gente não ficar contando essa história, lá na frente você só vai ler que Dilma era honesta, que Zé Cardoso foi o homem que buscou a abertura e a independência da justiça. Ele não vai falar no livro, porque o livro, quem conta a história são os vencedores, que a justiça invadiu a política e o povo perdeu a soberania popular. Ninguém vai contar isso. Então, respeite a nossa opinião. Se você discorda, venha com argumento. Mas com mimimi, com chororô, você não vai me convencer. Tá? Porque eu não conheço só a realidade do Brasil, eu conheço de diferentes países, como eu mostro todos os dias. Para falar sobre Julian Assange, já trouxe aqui à tona até acordo energético entre Suécia e Angola.
um país africano de língua portuguesa, para falar sobre Assange. Eu falei sobre uma ação de um agente da CIA que é sueca, que atuou em Cuba, e que ninguém comenta isso. A imprensa brasileira não comenta sobre isso, mas todo mundo sabe aqui que ela atuou como agente secreta, certo? Usando o mais baixo serviço que ela poderia usar, na condição de mulher, aí para as feministas que gostam de falar, usando a ferramenta que ela tem para poder ter acesso a determinadas fontes e informações. E no caso de Assange, para comprometê-lo, acusando-o de estupro. E, na verdade, nem foi isso, foi do uso do sexo sem preservativo, sem a informação prévia. Ele teria que enviar um fax perguntando a ela se tinha que usar camisinha ou não. Foi por isso aí que começou toda essa palhaçada. Poderia inventar qualquer coisa. Se ele broxasse, ia ser pelo sexo que ela criou expectativa e que não foi correspondido. Enfim, é tudo isso. Quando querem pegar, inventam crimes. E nós estamos vendo isso. E isso é contar história, para você que criticou aí. Contar história é falar que Paulo Pimenta é um merda, como eu falo aqui, e ele sabe que eu sei, não é, Paulo Pimenta? Você sabe que eu sei, você sabe que Rômulo sabe, você sabe que você se omitiu quando pôde ajudar Lula e que faz da tortura de Lula a sua alavanca política. E muitos no PT que não querem ver Lula morto, porque a micareta Lula livre ainda vai ser útil por algum tempo. Mas depois disso, quando perder a exposição midiática e a paixão de alguns brasileiros desavisados que vão começar a perceber que nesse mato tem coelho, aí a cabeça de Lula também não será mais interessante para esses oportunistas, esses coveiros da resistência, esses que toda vez que o povo fica muito revoltado, inventam um festival. Futebol Lula livre, foi o que Chico Buarque fez. É isso aí. E ainda tem gente que chamam esses caras de guerreiro e chamam isso de esquerda. Rômulos. Wellington, para a gente concluir o programa, eu queria mencionar o seguinte: você falava aí, né, essa pessoa veio nos cobrar aqui, vem, né, o que vocês estão fazendo então, não sei o que, estão criticando. Essa pessoa aí que já foi devidamente excluída do chat porque veio para perturbar. Eu queria mostrar o seguinte, Wellington, deixa eu ver aqui, tá certo, é essa tab mesmo. Eu estava olhando aqui, eu não sei se você chegou a ver isso, Wellington, porque uma notícia aqui ficou meio no rodapé. Eu vou ter que mostrar lá uma notícia, infelizmente, do 171, mas olha só, vou botar aqui para quem está em casa. Olha a notícia, Wellington. PGR pede que Lula não tenha acesso a acordo de leniência do Odebrecht. Eles estão reproduzindo uma matéria do Conjur, que é uma matéria de um site dedicado à comunidade jurídica. Aí bota, segundo a PGR, nada que está no acordo de leniência do Odebrecht pode ser útil para a defesa de Lula, que é feita pelo advogado Cristiano Zanin. Para o advogado de Lula, atenção a essa parte, para o advogado de Lula, o fato de esses arquivos, lá os arquivos da Odebrecht com a Procuradoria da República, estarem corrompidos, milita em favor do seu cliente. E aí tem aqui a matéria do Conjur, e que chega a parte principal aqui aqui o último parágrafo fala, para o advogado de Lula, o fato de esses arquivos da Odebrecht estarem corrompidos, milita em favor do seu cliente, que a Odebrecht contou histórias diferentes no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui diz que subornou Lula para que ele intercedesse junto à empresa na Petrobras. Uma das intromissões seria a nomeação de diretor, blá, blá, blá. Mas enfim, aquela história, Wellington, sabe, você fala que o problema é o delay, né? Sabe quanto tempo nós aqui no Duplo Expresso avisamos não só todo o povo brasileiro, como a defesa do Lula, a defesa do Lula antes já, né, 2017, mas enfim, o povo brasileiro publicamente da questão da falsificação dos documentos, que eles tinham que pedir acesso a esses documentos, então que agora é algo que é feito e é contestado pela PGR em 10 de abril de 2019. Quando você estava falando, então eu peguei aqui os artigos para a gente ver, mostrar aqui, para quem está falando aí que a gente não faz nada, que é muito fácil criticar, olha só aqui, cadê a página agora? Esse primeiro artigo, que ele pega na mentira, empresa de investigação americana desmente Lava Jato e afirma que resgatou arquivos da Odebrecht sonegados à defesa do Lula. Esse artigo foi publicado em 6 de fevereiro de 2018. 1 ano e 2 meses. Aí na sequência, olha aqui,
recibo passado, ou esse aqui, ó, publicado em 9 de fevereiro de 2018. Recibo passado, Lava Jato, via antagonista, confirma tudo o que antecipamos. Aqui falando da falsificação dos documentos, que a perícia da Polícia Federal que ia sair, necessariamente ia ter que reconhecer que os documentos tinham sido alterados antes de ser entregues à Procuradoria-Geral da República. E, na verdade, veio pior ainda, Wellington, porque eles admitiram, e aí é o terceiro artigo que eu quero mostrar, que os documentos foram falsificados até quando estavam já em posse da Procuradoria-Geral da República, depois de terem sido entregues pela Odebrecht. Aí esse artigo de 13 de fevereiro de 2018, é um dos artigos mais lidos de todos os tempos do Duplo Expresso, então não tenha dúvida que, né, todo mundo do estabelecimento político leu, que é esse aqui: casa caiu. Duplo Expresso força esquema Moro a confessar que provas, entre aspas, eram falsas. Publicado em 13 de fevereiro de 2018. Wellington, não deixa de ser também, quero dizer isso, uma forma de telequete, quando a defesa do Lula vai à PGR pedir acesso aos documentos, em vez de vir aqui na Suíça. Por que pedir no Brasil, onde sabe-se qual será a resposta do STF, sabe-se qual é a resposta da PGR, em vez de vir aqui na Suíça, em Berna, onde até advogados, seguindo a orientação da defesa do Lula, nós procuramos aqui na Suíça advogados que ficaram perplexos como que o Lula e outros acusados, nesse caso do PT no Brasil, então Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, etc., não tinham vindo à Suíça pedir acesso aos documentos originais, antes dessa alteração que a própria defesa alega no seu pedido à Procuradoria-Geral da República ter acesso a esses documentos. Então, tudo isso aí, essa história, entendeu? Não vai sair nada. Você pede uma coisa que você sabe que vai ser negado, em vez de você vir onde realmente poderia resultar o seu pedido de acesso a documentos. Então, isso aí, Wellington, a gente está realmente muito bem distanciado dessa telequete. A gente perdeu a paciência, em algum momento a gente acreditou, tentamos cooperar com todo mundo aí, seja na esfera política, jurídica, mas é a história que não fecha. Você falava ainda há pouco aí da Dilma Rousseff com a Lava Jato. A história que não fecha é por que ninguém do PT acusado na Lava Jato vem à Suíça pedir os documentos que mostram crime da Lava Jato de falsificação do documento. Por que pessoas do PT nos atacaram quando nós tomamos a iniciativa de ir atrás de um documento que provava crime do Sérgio Moro? Por que, isso não explica, por que pessoas do PT, quando o Tacla Duran fala em Dario Messer, fingem que não houve? A história não fecha. Enquanto isso não for explicado, esses singelas 3 perguntas, você não vai entender por que não tem resistência eficaz e efetiva no Brasil. A gente fica fazendo ciranda lá com o pessoal deitado da Paulista, girando guarda-chuva em forma de Lula livre. Enquanto você não responder isso, dali não vai sair nada, minha gente. São as mesmas pessoas que fizeram tudo isso que a gente falou aqui até agora, foram os pais da Lava Jato, estão a todo tempo sabotando a defesa e não indo atrás de armas efetivas que podiam ser usadas na luta. São essas pessoas que controlam essa ciranda. Então, dali não vai sair nada, não tenha dúvida disso. Wellington, eu estou aqui com o Superchat já. Você quer fazer algum comentário final sobre isso? Olha, Rômulo, eu só queria primeiro agradecer, né? Porque se vocês pediram a minha opinião sobre esse episódio que eu considero traumático do Julian Assange, estamos agora testemunhando em tempo real a condução de uma pessoa para a morte. E o crime dessa pessoa foi revelar ao mundo a verdade sobre os Estados Unidos da América. Então, realmente é um momento muito triste na condição de ativista que sou e que eu sei que você é, Rômulus, que somos, né? E quem assiste ao Duplo Expresso, de certa forma, também é ativista, né? Porque replica a opinião e até melhora a nossa opinião com muitos comentários importantes. E eu quero agradecer, em primeiro lugar, por tudo isso, mas eu quero dizer a você, Rômulus, que o lamento maior é perceber que tudo que aconteceu com Julian Assange, tudo que aconteceu com o Brasil, que está acontecendo na Argentina, no Equador, que está acontecendo em outros países de outros continentes, tem assim um fio muito tênue nas relações com os Estados Unidos da América e com a OTAN, que chamamos de NATO aqui na Europa, e por isso a guerra está vencendo. Os fazedores da guerra venceram mais uma batalha hoje. Porque o que Julian Assange fez inibiu muitas guerras, retardou pelo menos. Que as pessoas estavam acreditando na precisão cirúrgica dos drones, aquelas coisas que a Globo mostra com animação para dizer que é tudo lindo e perfeito.
Não, minha gente, para cada um alvo escolhido, pelo menos 40 no raio de inocentes, crianças, mulheres, adultos que não têm nada a ver com o que eles pretendem com o alvo de guerra, também estão morrendo. Isso é crime de guerra e ninguém vai ser punido, porque agora ninguém sabe mais nem de onde veio o tiro, nem quem apertou o gatilho. Mas seres humanos estão morrendo. E essa prisão agora... Ele já estava preso numa embaixada, né, porque aquilo não é vida, mas pelo menos tinha ali a possibilidade de ser julgado e sair dali. Mais que isso, Wellington, era aquilo que a gente falava para o Lula, tinha a possibilidade de se dirigir ao mundo. Exatamente, agora não. Agora vai ser o bilhete de Assange que vai aparecer. Não é? Vai surgir bilhete de Assange, escrito por algum quinta coluna, descarado. Comentando até de tchutchuca e funk, Wellington. Pois é. Você acha que Lula, na condição que está, iria falar sobre tchutchuca e funk? Não é? Quem pensa isso, realmente não precisa assistir ao Duplo Expresso, não tem domínio cognitivo para aceitar as verdades espinhosas. É isso, Rômulo. Obrigado por hoje. Até uma dessacralização, né, Wellington? Uma pessoa que está num martírio político vai falar que vai aprender, que vai se esforçar para aprender música do funk, do bonde do Tigrão. Pensa se isso fecha a narrativa de uma pessoa que está sendo perseguida, fazer uma tirada de que vai aprender funk do bonde do Tigrão, né? Esquisito isso aí, mas enfim. Wellington, antes de sair, eu só queria dizer uma coisa, acrescentar sobre aquela questão dos artigos, vou mostrar aqui mais uma vez para o pessoal ver. Esse aqui, ó, esse A Casa Caiu, de 13 de fevereiro de 2018, Wellington, foi justamente na oportunidade que foi publicado o relatório da Polícia Federal, ao qual o Zanin faz alusão para pedir à PGR acesso aos documentos do Odebrecht, mas já sabendo, né, ele pede já sabendo que vai ser negado, que é diferente do se tivesse pedido aqui na Suíça. Esse artigo ele foi publicado no dia em que saiu esse relatório da Polícia Federal e que esse relatório, reconhecendo que os documentos eram falsos, foi um resultado direto da publicação do Duplo Expresso na semana anterior desse artigo aqui, ó, Pega na Mentira, uma semana antes, 6 de fevereiro, Pega na Mentira, empresa de investigação americana desmente a Lava Jato e afirma que resgatou arquivos da Odebrecht sonegados em defesa de Lula. Wellington, no dia que a gente publicou esse artigo aqui, ele teve muita leitura, foi na véspera ou na antevéspera da Polícia Federal ter que publicar o relatório pedido pelo Sérgio Moro, os peritos da PF dizendo que os documentos eram fidedignos, que a defesa contestava, dizia, e ele tinha pedido um relatório para se cobrir, e nós conseguimos, aqui eu falo com muita humildade, porque a descoberta do documento que ensejou essa conclusão de que a Lava Jato mentia, não foi nem a gente, foi uma espaçonauta que nos acompanha, que viu, mandou para a gente, então isso foi uma construção em rede, por isso eu falo com muita humildade, foi um esforço de muitas pessoas, não somos nós aqui diretamente apenas, que nos esforçamos para desmascarar a Lava Jato. Diversas pessoas abraçaram essa causa e nos ajudaram. Com isso, por causa da publicação do nosso artigo, que foi lido às centenas de milhares de vezes, a Polícia Federal foi obrigada a pedir um adiamento da data. Ela já estava pronta, já ia entregar um relatório fake dizendo que os documentos eram verdadeiros. Aí, por isso, ela pediu 2 semanas de prorrogação e quando voltou, é esse aqui que eu publiquei, ou uma semana, enfim, na semana seguinte, dizendo que a casa caiu porque a Polícia Federal teve que admitir a falsificação, porque nós já tínhamos publicado os documentos mostrando que eles tinham sumido com documentos. Então, 3 mil subiram no caminho da Suíça para o Brasil, alguma coisa aconteceu. E, nesse momento, Wellington, nós fomos parabenizados por diversas personalidades do mundo político, do mundo jurídico, inclusive pela defesa do Lula, que reconheceram que o adiamento do relatório da Polícia Federal, que ia ser falso e passou a ser verdadeiro, tendo que dizer que os documentos tinham falsificados, se deu exclusivamente em virtude do nosso trabalho, eu digo enquanto coletivo Duplo Expresso, não só as pessoas da equipe, mas quem contribuiu também. Então, a gente fez o que a gente podia. Além disso, na mesma oportunidade, a gente arranjou advogado na Suíça, conexão no parlamento suíço, para o pessoal vir aqui fazer pedido de verdade de acesso a documentos, que era aqui na Suíça, não esse fake para a PGR que sabe que vai ser negado pelo STF. Então, você que está falando aí, é muito fácil falar. Não, a gente não fala só não, a gente faz também. Muita coisa por trás, enfim, até outro dia você fazia alusão no domingo, Wellington, da comunicação direta que nós tivemos com o presidente Lula, avisando do rabo preso de diversas pessoas, inclusive em particular do Paulo Pimenta, que só um ano depois surgiu na Globo, a gente já tinha avisado em comunicação direta, entregue a mãos, ele viramos noite, porque não foi só iniciativa não, nesse caso, veio o pedido de lá para que a gente dissesse algumas das coisas que a gente sabia sobre isso. Então, viramos noite nós dois para fazer aquele memorando e mandar para apreciação direta. Então, tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Então,
desculpe, mas lave a sua boca antes de falar. Você que está querendo nos criticar, o que você fez concretamente para tentar evitar o golpe no Brasil? Wellington. Olha, Rômulo, a última conversa que eu tive com o Dr. Cristiano Zanin, ele é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu conheci pessoalmente na Holanda, e eu gosto muito dele. Por que eu gosto do Dr. Zanin? Porque eu sei que o Dr. Zanin também virou vítima. O Dr. Zanin ficou engessado. O problema, minha gente, é que não deixam o Dr. Zanin trabalhar. Não foi ele que me falou isso, não. Isso é a minha leitura. O Dr. Zanin tinha muito gás, tinha muita vontade. Como o Rômulo falou aí, nós somos procurados, a gente tem contato na Suíça, que tira Lula da cadeia e bota Dallagnol na cadeia. Dallagnol é bandido. Ô Dallagnol, tá me ouvindo aí, Dallagnol? Você é bandido. Você botou dentro do seu rabo 30 mil pastas no avião entre a Suíça e o Brasil. 3 mil pastas entre a Suíça e o Brasil. Não adianta sair cagando ética e deontologia, porque você é ladrão, você é descarado. Você cobrou propina para fazer acordo de delação, Dallagnol. Todo mundo liquidou. Tacla Duran já lhe denunciou. Tem e-mails com seu nome, Dallagnol. A gente tem documento que prova que a Lava Jato tentou uma operação paralela. Clandestina, para saber o que era que Tacla Duran sabia sobre eles. É por isso que eu não respeito esses caras, é por isso que eu não entendo. Moro no Ministério da Justiça, isso é um crime. Isso é um crime, minha gente. E aí, Rômulus, eu vejo o doutor Zanin engessado, porque Lula está cercado de escroto, puxa-saco e traidor. Com o rabo preso. Todo mundo ali com o rabo preso. Lista de HSBC, lista de Panama Papers, corrupção que praticaram e que são reféns dos próprios crimes e tem que entregar o Brasil, e a entrega do Brasil passou necessariamente pela anulação de qualquer tipo de resistência, e Lula representava isso. Então, Lula não vai sair da cadeia, e se sair, será mais um Mandela, para receber prêmio, para ser condecorado ali, para ser homenageado acolá, mas aí o povo já vai estar na miséria, com fome, desempregado, e as riquezas do Brasil já não serão mais do brasileiro. Wellington, então, eu acho que você foi muito feliz na síntese que você fez no domingo, quando você falou: não adianta nada a gente conseguir um Mandela se for para o Brasil virar África do Sul do Apartheid. E é exatamente isso que a gente viu. É melhor você não ser África do Sul se for para você não ter um Mandela. Não é verdade? Então acho que você foi muito feliz nessa síntese que você fez no domingo, Wellington. E eu queria secundar, subscrever o que você falou sobre a defesa do Lula. A gente sabe não só que a Lava Jato foi para cima deles, a Lava Jato grampeou o escritório, foi atrás de honorário lá de FEComércio, coisa de liquidação da Vale, então tentaram também ameaçá-los, né? E, ao mesmo tempo, nós conversamos com pessoas próximas que acompanham de perto os processos do Lula, não necessariamente a defesa, mas pessoas que acompanham ele de perto e viram e constatam exatamente isso, que a todo mundo ficava claro que havia uma amarra, havia claramente um limite delimitado, até aqui vocês da defesa podem ir, a partir daqui não. E a questão da Suíça, eu recebi a confirmação de uma pessoa que acompanha o processo falando isso. Não, isso foi colocado como questão que eles não deveriam ir à Suíça buscar esses documentos. Se eles não faziam mais, era porque não havia o apoio político daquela pessoa do entorno para ir. Por quê? Porque está todo mundo com o rabo preso, está todo mundo no dossiê do Banestado, da Dario Messi, etc, etc. Então, resolveram sacrificar, né? Fizeram um acordo ali, um entendimento, sacrificaram o Lula, que era uma chance, era uma alavanca. Então, primeiro, induzindo ele ao erro de se entregar e depois tirando-lhe a candidatura e passando a legenda para o Haddad. Então, tudo isso aí, eles estão em acerto com o golpe para possibilitar a normalização e pacificar o que poderia ser a resistência. Eles estão atuando a todo tempo para nos desarmar, seguidamente, e desarmando. Quando a gente sabe que quem quer paz, já sabe desde a Roma Antiga, quem quer paz se prepara para a guerra. Civis pacem para bellum. Wellington. Ô Rômulo, para concluir minha participação, já que o que me trouxe aqui foi Julian Assange, por uma causa muito triste, eu quero lembrar que com essa prisão agora sob as garras da polícia do Reino Unido, a polícia britânica, de Julian Assange, nós vamos deixar de receber
informação até da blogosfera aí, viu, Rômulus? Porque vão filtrar mesmo. Mas tem uma coisa boa. Eu lhe falei que quando pegassem Assange, muitos podres seriam revelados. E muitos podres serão revelados. Nesse momento em que isso aconteceu, na verdade, ontem já sabiam que isso iria acontecer, os ativistas do setor de TI já fizeram uma espécie de reunião. E eles vão jogar muita merda no ventilador. E Moro que se cuide no Brasil. Dallagnol que se cuide no Brasil. A prisão de Julian Assange, ele não vai ser um Mandela digital, porque os ativistas que ficaram soltos sabiam que quando ele fosse apanhado, ele não seria mais o mesmo Assange. Será um Lula caminhando para Mandela, será um Mandela digital. Mas os ativistas que estão soltos continuam ativistas. E eles lutaram e expõem a vida, como o Julian Assange expôs a dele, por causas. São jovens que sonham com a construção de um mundo melhor através das suas inteligências. E esses sonhos ninguém tira. E essas denúncias virão. E isso não é aqui bola de cristal. Quantas notícias eu antecipei com você, Rômulus? Não é? Por causa das boas relações que eu faço com essas pessoas. Não sou hacker, não entendo nada, mal sei mandar um e-mail. Mas sei exatamente o poder que esses jovenzinhos que estiveram reunidos, terão de jogar merda no ventilador. E eles sabem como fazer. Rômulus. Pode ter certeza. Muito bem. Quem vai perder o sono vai ser essa galera que pensa que foi algo ao se entregar aos Estados Unidos da América na condição de burro de carga. Vai ser desprezado, porque a CIA não perdoa ninguém. E na hora do sacrifício, os menos importantes serão os primeiros. É isso, Rômulo. Obrigado por hoje. É isso aí, Wellington. Para a gente fechar, tem um superchat. Ontem teve um do Vicente Jouclas, antes do encerramento, que falou o seguinte: os superchats não lidos no dia anterior poderiam introduzir o capítulo do dia. Vamos pensar sobre essa sugestão, Vicente. Lando Carlos participou e falou: o povo continua alienado, essa esquerda micareta não é patriota. Reflexão sempre, disse, excelente programa. Bom dia, Expressionautas. E aí a gente teve mais a participação do Plínio Aquino Júnior, BBC do Gueto e Nívia Souza da Silva. Com isso a gente encerra, Wellington. Vou ficar aqui na expectativa dessa merda no ventilador a ser jogada pela comunidade hackers, que não é fácil, ela é muito difusa, não tem aquela coisa, você derruba vem 7 no lugar, é uma hidra contemporânea. Então esse pessoal mexeu num vespeiro aí, né? Pegaram a rainha, agora os soldados da colônia estão furiosos. Vamos ver aí o que vem ao longo dos próximos dias e semanas com relação, como reação a essa prisão do Assange, como você falou, uma pessoa que foi para o corredor da morte. Com isso, a gente encerra o programa. Agradeço, Wellington, pela sua participação excepcional aqui. Agradeço ao Carlos Krebs pela parceria na apresentação, aos nossos convidados e comentaristas. Eu agradeço ao Lejane Miran, ao Eduardo Jorge Vior e ao embaixador Samuel Pedro Guimarães. Agradeço a equipe de produção, Maíra Valente, o Yorkshire, Patrícia Boquet, Camila Govedice. E a gente volta amanhã, na sexta-feira, Sexta Psy, a partir das 6 da manhã. Até lá!